Dizem que as cidades antigas escondem histórias que o tempo tenta enterrar, mas nem sempre consegue. No coração de Belém do Pará, existe um lugar onde o passado ainda respira, mas de uma forma sombria, sufocante e às vezes aterradora. Esse lugar é o famoso Igarapé das Almas, um nome que por si só já desperta calafrios. E não é apenas pelo nome. Moradores, motoristas, historiadores e até céticos já relataram experiências que desafiam qualquer explicação lógica. Mas o que há de fato por trás dessa lenda? O Igarapé das Almas está localizado sob a Avenida Visconde de Souza Franco, uma das vias mais movimentadas da cidade. Você pode passar por ali todos os dias e nem imaginar que está caminhando sobre um antigo cemitério de guerra. Sim, é exatamente isso. Um córrego soterrado que carrega não só a água da chuva, mas as almas de um dos episódios mais violentos da história paraense, a cabanagem. Durante esse conflito, milhares de corpos de combatentes cabanos foram jogados no Igarapé como se fossem lixo. A água ficou vermelha por dias. O odor da morte cobriu o bairro. A cidade nunca mais foi a mesma. Com o tempo, o Igarapé foi enterrado e, por cima, construíram a avenida. Mas os gritos não cessaram. Nem os passos, nem as aparições. Logo após o soterramento, começaram os relatos. Vozes sussurrando, sombras passando pelas paredes das casas. Soldados com roupas antigas aparecendo no meio da rua e depois desaparecendo. Um motorista de aplicativo relatou: "Eu parei no sinal da Visconde. Estava chovendo fino e vi 5 homens atravessando a rua encharcados. Mas não de chuva, era sangue. Eles passaram em silêncio. Quando olhei pelo retrovisor, sumiram." Seria só uma coincidência, uma alucinação? Ou será que o Igarapé nunca aceitou ter sido enterrado? Aos poucos, os relatos começaram a se multiplicar. Moradores diziam ouvir tambores e orações antigas vindo dos bueiros. Outros, sons de água correndo mesmo nos dias secos. E o mais assustador, aparições de soldados ensanguentados com olhos fundos que surgem e desaparecem sem deixar rastros. Em 1992, arqueólogos pediram permissão para explorar o subsolo da avenida. A ideia era encontrar restos da história da cabanagem. O pedido foi negado. Alegaram risco estrutural, mas havia outra razão. Segundo documentos não divulgados, a região foi selada por causa de atividades espirituais intensas detectadas décadas antes. Relatos antigos falam de crianças adoecendo misteriosamente após brincarem próximas aos antigos bueiros, de pessoas entrando em transe, de vigias abandonando o trabalho por medo de algo que os observava do chão. Pesquisas indicam que os corpos jogados ali não eram apenas de soldados. Incluíam mulheres acusadas de feitiçaria, indígenas torturados e prisioneiros políticos. Muitos acreditam que esse solo foi amaldiçoado ou transformado num ponto de passagem espiritual, um portal. E talvez esse portal continue ativo. Um vigilante noturno afirmou ter entrado em transe ao passar por lá. Disse que a cidade escureceu, os sons desapareceram e soldados surgiram no meio da via. Ele desmaiou e acordou minutos depois, desorientado. Seu relato bate com muitos outros que acontecem sempre entre 2 e 4 da manhã, horário conhecido como a hora morta. Você já ouviu falar nisso? Alguns dizem que nesse período o véu entre os mundos é mais fino e que, no caso do Igarapé das Almas, ele pode até se rasgar. Em 2014, durante uma obra de drenagem, trabalhadores encontraram ossos humanos em um trecho da avenida. O caso foi abafado, os ossos sumiram, e os relatos sobrenaturais só aumentaram desde então. Vídeos amadores registraram vultos atravessando ruas, figuras estáticas de madrugada e até neblinas que surgem do nada, rastejando como se procurassem alguma coisa. O que os espíritos querem? Alguns dizem que é justiça, outros paz. Mas há uma teoria ainda mais inquietante. Eles querem ser lembrados. Enquanto ninguém resgatar seus nomes, enquanto a cidade passar por cima da avenida, sem saber o que jaz sob seus pés,
eles continuarão ali. Gritando em silêncio, um pai de santo que visitou o local afirmou que não se trata de fantasmas comuns, mas de energia ancestral ferida. E mexer com isso pode ser perigoso. Ele diz que rituais realizados ali precisam de preparo, respeito e intenção verdadeira. Caso contrário, o efeito pode ser pior. Alguns moradores, por medo ou respeito, deixam flores nos bueiros. No aniversário da revolta da cabanagem, 6 de janeiro. Outros evitam a avenida de madrugada. Muitos nem sabem da história. E ainda assim têm pesadelos, sentem calafrios ao passar por lá. É como se as almas soubessem quem se importa e quem ignora. Então, vem a pergunta final. Você teria coragem de visitar o Igarapé das Almas à noite? Parar seu carro às 3 da manhã e ficar em silêncio escutando? Se fizer isso, cuidado, porque quem escuta demais pode começar a ver. E quem vê pode acabar ficando lá com eles. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal.